Olá, meu nome é Thaís Matê, da Matê Consultoria Materna. Hoje nosso bate-papo é sobre cólicas e esterogestação. Bom, vou começar lembrando para vocês que eu sou baby planner, eu não sou pediatra, não sou consultora de amamentação e também como jornalista, que é a minha formação inicial. O jornalista ele é um generalista. Então, o que isso significa? Isso significa que a gente está sempre pesquisando para trazer conteúdos, né? Para em cada matéria, em cada reportagem, falar daquele assunto específico sem se aprofundar demais naquilo ali. Então, a gente não é especialista. Então, eu sou especialista em gestação e esse é o meu trabalho como baby planner, né, oferecer uma consultoria na gestação, mas depois do nascimento do bebê, o especialista é o pediatra. E nesse caso, eu venho aqui falar como baby planner e como mãe, principalmente, e mãe de primeira viagem, ou seja, eu tô sempre pesquisando e aprendendo mais sobre esse universo da maternidade e também dividindo um pouquinho com vocês. Então, vou falar tudo que eu aprendi na minha experiência como mãe e no que eu vejo, assim, né? No que eu converso, pesquiso e leio de pediatras. Eu li muito, principalmente durante a minha gestação, no meu preparo para a maternidade, foi que a cólica é uma forma que a gente tem de classificar um desconforto do bebê, mas que não comprovadamente é um desconforto intestinal. É claro que o intestino do bebê, sim, ele é imaturo e passa por alterações que podem gerar desconfortos, assim como várias outras questões que fazem parte da rotina de um bebê, porque nascer não é fácil, né? A mudança de ambiente é bem brusca, então assim, existe toda uma adaptação ali do bebê para essa nova vida que ele vai ter fora da barriga. Então, a começar por respirar, né? Ele não respirava, ele estava dentro de uma água ali, o que tinha dentro do pulmão dele era água, então respirar dói, por isso que eu falo que nascer dói, sim. E a única forma de comunicação do bebê, o choro. Então, é óbvio que ele vai usar dessa comunicação para tudo, não apenas para cólicas. Então, pode ser que às vezes ele esteja incomodado com cheiro, com uma estimulação a mais, né, que ele teve ali naquele dia. Enfim, qualquer desconforto do bebê, ele vai chorar, porque é essa a forma de comunicação dele. Qualquer demanda que ele tenha, ele vai chorar, porque é a forma de comunicação dele. E a gente, normalmente, principalmente a nossa cultura aqui do Brasil, interpreta como cólica. E aí, existe o conceito de esterogestação. Esse conceito é de um pediatra que ele identificou que, na verdade, assim como o canguru, sabe? Que o canguru, ele nasce como se fosse prematuro, ele nasce não totalmente formado e aí ele vai para a bolsa, né? E ali ele fica acoplado ao seio da mãe, acabando de se desenvolver. E aí ele vai saindo ali quando ele está um pouco mais pronto para a vida, para o ambiente externo, ele vai saindo de vez em quando até que ele se solta de vez, né, daquela bolsa. Então, esse pediatra ele usa mais ou menos esse conceito para explicar que, na verdade, o bebê humano ele também nasce inacabado, ele nasce antes do que ele deveria nascer, porque senão a cabeça, né, do humano, que a nossa cabeça é muito grande, a cabecinha ali não passaria pelo canal vaginal, porque ficaria muito grande para nascer. Então, eles nascem e eles precisam de mais 3 meses para acabarem de se desenvolver e terem a consciência de que eles não são a mesma pessoa que é mãe.
Então, eles precisam de ambiente muito próximo ao que eles tinham dentro da barriga para continuar se desenvolvendo de forma saudável. E aí, como que a gente resolve essa questão? Com muito colo, com muito peito, com muito amor, né? É o que eu vivo repetindo aqui. Se você ainda não viu nenhum vídeo aqui no canal, eu vou repetir mais uma vez que o bebê, quando ele nasce, ele tem 3 necessidades principais, que é calor, movimento e alimento constante. Era exatamente isso que ele tinha na barriga. O cordão umbilical ele não passava alimento de 3 em 3 horas, ou só quando você se alimentava, por exemplo. O cordão umbilical ele passava nutrientes ali o tempo todo, né, atendendo as demandas do corpo do bebê. Então, quando o bebê nasce, ele de repente sente fome, por exemplo. E aquilo ali é um incômodo que ele acha que ele vai morrer. Então, o que ele faz? Ele chora. Se você está sempre ali com o seu bebê no peito, né, numa livre demanda, isso vai diminuir. Ele não vai dar tempo dele sentir fome a ponto de achar que vai morrer e se esgoelar de chorar. A outra necessidade dele é o movimento, né? Era o que ele tinha dentro da barriga, ele sentia todo o trabalhar do corpo da mãe e todo o movimento quando a gente vai andando e tudo mais. Então, por isso, nosso instinto também, né, de ninar o bebê, de acalentar o bebê. E a outra demanda do bebê é calor. E aí, nesse sentido, é o calor sentindo o coração da mãe bater, né, relembrando ali os sons que ele tinha dentro da barriga. Então, o que ele vai querer? O seu colo. E aí, no peito, tudo isso se resolve, percebe? Ele vai ter o calor, ele vai ter o alimento e ele vai ter o balanço ali da gente ninando. Então, é super importante, né, a gente estabelecer essa amamentação. E aí, eu aprendi também que em culturas que o bebê fica mais tempo no colo, por exemplo, numa cultura indígena, que o bebê fica o tempo todo ali agarrado, né, num sling, o tempo todo no peito, o tempo todo no colo, não existe o conceito de cólica. Então, será que isso não é um conceito criado culturalmente pela nossa sociedade para explicar um desconforto do bebê, quando na verdade, se as demandas dele estivessem sendo atendidas efetivamente, talvez esse bebê nem tivesse cólica? A cólica que a gente chama de cólica, ou que ele tivesse suas demandas atendidas muito mais, que todos esses desconfortos não existiriam. E eu não tô falando que não pode acontecer do bebê realmente ter uma cólica, gente. Pode acontecer do bebê ter alguma alergia alimentar, pode acontecer, e isso vai gerar dor de verdade, o desconforto de verdade, ele vai chorar, mesmo que ele esteja no colo, mesmo que ele esteja no peito. Inclusive o peito pode ser que gere esse desconforto, porque a mãe ainda não sabe que tem alergia, né? Vai estar consumindo ali alguma coisa que vai fazer mal para ele, então ele vai sentir a necessidade de mamar, quando ele mamar ele vai se sentir desconfortável, e isso vira, né, um círculo vicioso aí, que realmente pode trazer prejuízos aí para o bebê. Não é disso que eu tô falando, tá? Eu tô falando de bebês saudáveis, que não tem nenhuma outra questão e que podem, sei lá, 90% do desconforto do bebê poderia estar sendo resolvido com um sling e com uma amamentação em livre demanda, entendem? Eu não fiz livre demanda com a Liv logo que ela nasceu, porque eu tive muitas questões com a amamentação. Eu já gravei um relato aqui da minha amamentação, vocês podem conferir. Então, assim, foi uma das coisas que me doeu muito, porque eu achei que eu tinha pesquisado o suficiente e me preparei, né? Achei que estava me preparando o suficiente para amamentar em livre demanda. Então, isso me doía muito não poder fazer livre demanda com ela, mas a Livre sempre ficava muito no colo, assim, das pessoas perguntarem. Pessoas simpáticas perguntarem, ela só fica no colo? Sim, ela só fica no colo.
ela só fica no colo ainda. Não, mentira. Ela agora prefere o chão. Então, ó, tá aí. Passa tudo muito rápido. Então, não se preocupe se seu bebê só quiser ficar no colo. A Lívia, até praticamente 2 anos, ela só dormia com a gente do lado e muitas vezes ela queria dormir em cima de mim. Literalmente em cima de mim. E depois dos 2 anos isso melhorou muito. Ai, Thaís, mas 2 anos, gente, o que são 2 anos para quem tem 34, por exemplo, como eu? Isso é uma opinião pessoal, tá? Eu acho que o tempo que a gente investe na infância do nosso filho é tão pequeno, é tão curto e passa tão rápido e não tem volta. Principalmente se a gente for comparar ao nosso tempo de vida, as nossas possibilidades, ao que a gente ainda tem pela frente, sabe? Então, assim, se eu não fizer hoje, eu faço amanhã. Se tem uma louça para lavar, não deu para lavar hoje, lava amanhã. Enquanto aquele dia do meu recém-nascido é aquele dia para ele. Ele só vai ser recém-nascido por 28 dias. Ele só vai ser um bebê por 2 anos. Então, é tão importante para eles, faz tanta diferença, sabe? Que eu acho que vale a pena a gente desapegar um pouco de todas as outras coisas e realmente estar ali disponível para esse bebê o máximo possível. E aí, provavelmente, pode ser que o seu filho tenha muito menos cólicas do que outros bebês. Então, assim, o que eu vejo também de pessoas próximas a mim, né, de pessoas que eu atendi, de gestantes que eu atendi que mantiveram contato comigo depois do parto, é exatamente isso. Quanto mais o bebê tem colo e a amamentação em livre demanda, menos esses bebês, menos eu ouço relatos de cólicas, de bebês que choram sem motivo e sem parar. E aí, o que eu ia contar aqui é justamente isso. Eu não pude fazer livre demanda com a Lívia porque meu pico do peito praticamente caiu, né? Eu tive várias questões com a amamentação, foi bem difícil. Então, eu me lembro, assim, bem de umas 3 noites que Lívia chorou sem parar. E que nada estava bom. E que daquelas que a gente já trocou fralda, já deu banho, já tá alimentada, tava tudo certinho, assim, não tinha motivo teoricamente para ela estar chorando e ela chorou muito. E aí o que a gente faz? Acalenta, colo e conversando, minha filha tá tudo bem, fica tranquila, a mamãe tá aqui. Já que eu não podia dar o peito, né? Porque se eu tivesse esse artifício na época, eu com certeza colocaria ela no peito. Aconteceu também algumas vezes dela não querer nem peito, dela não resolvia para ela, isso um pouquinho mais para frente. Eu lembro disso, assim, disso acontecer ainda nos 15 primeiros dias, né? Dela também nem peito resolver, mas eu não me lembro. E aí, assim, eu mudei um pouco minha alimentação. Acho que sim, que tem um pouco do desconforto do intestino do bebê, mas o que eu tô querendo trazer aqui é que não é só isso e que a gente não pode decretar que é por isso e apenas, única e exclusivamente por isso que o bebê chora, sabe? Então, assim, claro que a Lívia chorava, claro que ela tinha, né? Minha demanda não está sendo atendida, eu estou com fome, eu estou com a fralda suja, qualquer coisa assim, é óbvio que ela chorava, porque os bebês choram mesmo. Mas o que eu quero trazer aqui é que crises de choro, assim, sem aparente motivo e intermináveis, como a gente vê muitas das vezes que as mães reclamam de cólica, são choros dessa forma, ela teve pouquíssimas vezes. Sim, que eu me lembre mesmo umas 3 vezes. Todas essas vezes entre os, sei lá, no primeiro mês. No primeiro mês, vamos colocar assim. Depois disso eu não me lembro mais de ter tido cólica, da Lívia ter tido cólica. E aí, claro, eu mudei um pouco sim a minha alimentação.
deixei de comer algumas coisas que me davam gases, né, que me deixavam inchada, alguma coisa assim, e notei que também isso ajudou. Quando eu voltei a tomar leite, por exemplo, porque eu já tenho intolerância à lactose, né? Não tenho nenhuma alergia, mas eu tenho uma intolerância à lactose. E aí no dia que eu consumi leite, ela já estava com 3 para 4 meses, ela teve sim uma cólicazinha, é um desconforto ali intestinal, mas que também foi rapidamente resolvido com Loftal, sabe? Então a gente começa a ficar boa de perceber a diferença, né, desse tipo de... Porque no primeiro mês, gente, é tudo muito novo, então a gente não necessariamente vai saber por que o bebê tá chorando, né? E aí, se a gente não tá preparada para atender as demandas do bebê, nesse sentido, né, do colo, de entender sobre a esterogestação, que é uma necessidade real do bebê ficar ali, a gente vai achar que tem alguma coisa muito errada, né? Querendo que o bebê fique muito tempo no berço. Ah, mas o berço tem espinho. Mas é porque, na verdade, a necessidade dele é mesmo continuar se desenvolvendo, continuar numa gestação, mesmo que fora da barriga. E era esses os conceitos que eu queria trazer para vocês, para a gente repensar um pouco no que é culturalmente repassado para a gente, né? De geração em geração. Então, é normal o bebê chorar? Sim, é normal o bebê chorar. Mas é normal o bebê ter cólica? Deixa eu chorar um pouquinho no berço que ele vai se acostumar. Será que é por aí mesmo? Ou será que seria melhor a gente atender as demandas reais do bebê de colo, calor e alimento constante para ter bebês mais saudáveis, mais felizes? Assim, particularmente, eu prefiro que a minha filha fique no colo, durma, faça todas as sonecas, durma uma noite inteira no meu colo, do que vê-la chorando. Então, fica aí essa reflexão para vocês pensarem junto comigo também. Me contem o que vocês acham sobre esses conceitos e sobre essa reflexão que eu trouxe aí para vocês. Se fez sentido para você, o que você acha. Deixa aqui sua curtida se você gostou. E não esquece de se inscrever no canal para a gente refletir sobre outras questões juntas. Até mais!